E aí, galera, beleza? E aí, galera, beleza? Eu sou a Maitê. Eu sou o Yuri. E vamos dar início ao Perguntas e Respostas dessa semana. Vamos lá. Vamos começar com a pergunta do Wesley Vidal. TTL para casamento é a melhor opção? Acredito que sim, na maior parte do tempo para fotografar um evento como um casamento, né, seria interessante fotografar em TTL, né, até porque a gente ganha dinâmica ali, a gente ganha agilidade, né, e o TTL erra, mas ele não vai dar aquele erro grotesco, né, como se a gente, por exemplo, estivesse fotografando em manual e errar uma carga ali para 1/1 ou 1/128 e deixar ali e ajustar a distância e esquecer de ajustar a carga do flash. Isso pode causar um problema, né? O OTT ele erra, mas ele erra muito menos do que for errar o manual num evento, por exemplo, né? Então, eu indico sim fotografar um casamento, por exemplo, usando o ETTL, né? O que pode acontecer é da gente estar compensando ali, né? Colocando mais ou menos pontos de luz para o flash disparar um pouco mais ou menos intenso, né? Compensando ali o próprio ETTL. Mas tem situações ali dentro do casamento que eu preciso usar o meu flash manual, né? Então, como, por exemplo, eu estou fotografando a mesa de doces ali, por exemplo, as fotos protocolares, né? Eu deixo a minha iluminação, meu set de luz, todo em manual, tá? Porque vai vir várias pessoas ali na frente, várias diferentes cores de vestido, de pele e tudo mais, né? E o OTTL ali, ele pode dar uma variação de luz, né? E eu exatamente no mesmo lugar. Isso do lado de um álbum de casamento pode ficar estranho, uma foto um pouquinho mais clara, um pouquinho mais escura, né? Então, o que eu faço? Nessa situação das fotografias protocolares, eu ajusto a minha luz como se eu estivesse no estúdio, né? Faço o meu set de luz ali e deixo em manual e não vai sair nenhuma foto com mais ou menos luz. Eu ajusto a carga dos meus flashes e depois não ajusto mais nada, né? Isso dentro de um evento, do próprio evento. Tem a situação também, por exemplo, eu estou fotografando, quero fazer uma fotografia com uma luz mais artística, uma luz bem diferente, né? Eu jogo meu ponto de luz diagonal a mim, né? Então, eu tô sempre usando esse meu flash como um L. Então, eu tô aqui, o que eu estou fotografando está ali, o flash está aqui, né? Se eu for fotografar com um ponto de luz, tá? A festa acontecendo lá, eu jogo esse flash lateralmente, né? E deixo ele numa carga específica para que eu possa criar essa minha fotografia, criar essa minha luz, né? Ou às vezes também, justo como num estúdio, dentro da festa mesmo, coloco até 2 ou 3 pontos de luz, ajusto a carga ali dos meus flashes e vou clicando, sempre visando a posição, né? Porque a posição ali que eu estiver vai influenciar muito, né, na minha iluminação. Eu me posiciono de uma forma que eu consiga gerar volume na minha fotografia e que eu consiga controlar a minha iluminação, né? Então, se eu mudar a minha posição ali, dentro daquela situação de luz, eu vou ter que ajustar meus pontos de luz também, tá? Também é válido fazer o TTL dessa forma, mas a gente não tem controle absoluto dessa luz. Por exemplo, eu quero usar aquela minha luz de fundo lá um pouco mais fraquinha. Eu quero usar essa aqui muito mais forte, muito mais potente, né? Com mais carga. Eu quero usar com a metade de carga a minha outra luz lateral. Então, isso com o manual eu tenho um ajuste totalmente preciso, né? O que não acontece no ETTL, que eu só compenso pontos de luz ali, tá? E, por exemplo, eu estava fotografando um evento agora, foi semana passada, eu fiz um casamento, e na festa era externa e tinha uma tenda apenas, né? Então, na tenda não tinha onde rebater luz. Então, eu me posicionei dessa forma, coloquei 2, 3 pontos de luz e fui me posicionando, ajustando a luz como se eu estivesse no estúdio. Então, o flash é uma ótima opção para trabalhar dentro de um evento, né? A gente sabendo como lidar com ele, pode ser nosso melhor amigo. Muito bem. Então, vamos para a próxima pergunta. É uma pergunta do LLE Fotógrafo. Ele diz assim: você pode mostrar fotografias feitas de dia com flash sem usar High Speed Sync? Posso sim. Vou colocar aí na tela, tá? A Maitê vai colocar na edição aí. Todas as fotografias essas que a gente vai mostrar foram feitas de dia e sem usar o High Speed Sync. Detalhe, essas fotos que eu vou mostrar, vou separar fotos aqui, só que eu fiz com 1 ou 2 pontos de luz do flash da Canon, tá? Ou 580 ou 600DX, ou os dois juntos. É o que eu tenho de luz, o que eu tinha de luz na época que eu fiz essas fotos aí, então vou mostrar exclusivamente essas fotos.
também é do LLE Fotógrafo. Ele diz assim: dá para ter bons resultados fotografando com flash que não tem opção de High Speed Sync? Isso é ele que vai me responder vendo as fotos da pergunta anterior, tá? Vê as fotos aí, vê se ficou um bom resultado. Não usei High Speed Sync e aí tu vai me dizer se ficou um bom resultado, tá? E eu fotografo há muito tempo, né? E lembrando que eu comecei a fotografar usando High Speed Sync há um ano, nem isso, meses atrás, né? Que eu comprei flashes mais potentes em janeiro. Que eu comprei flashes mais potentes que aí me possibilitam então usar o High Speed Sync, né? E faz muito parte da minha linguagem fotografar com o diafragma bem fechado. Então isso me possibilita manter aquele fundo escuro, tá dentro da minha linguagem, né? Sem que eu precise usar o High Speed Sync, tá? Quem não tem um flash potente não é desculpa para não conseguir fazer uma foto com fundo subexposto, uma fotografia impactante, uma fotografia linda, tá? Então com certeza dá para obter ótimos resultados, excelentes resultados, né? Sem usar o High Speed Sync. Muito bem, então vamos lá. Vamos para a próxima pergunta. É do Ricardo Polato. O que estudar e qual técnica usar para ambientes completamente sem luz? Por exemplo, cavernas. Estudar a luz, estudar como a luz se comporta, como a luz do flash. Se, por exemplo, tu vai num lugar totalmente sem luz, como uma caverna, é como se tu estivesse num estúdio, né? Quando a gente está fotografando no estúdio, a gente não tem luz nenhuma, a não ser o nosso flash, né? Então, o legal do estúdio, a gente tem uma folha em branco. Aliás, uma folha em preto e a gente vai pintando em branco, né? Desenhando ali com a luz. Então, estudar flash, estudar iluminação. Acompanhe aqui o nosso Instagram, o nosso YouTube. A gente tá dando muita dica, muitas coisas assim que funcionam no campo de batalha. A gente procura passar um conteúdo de forma muito simples e fácil e objetiva também, né? Para que vocês consigam colocar em prática, né? De verdade ali o quanto antes, de forma muito simples. Então, estuda ali iluminação, como funciona a luz do flash, como a luz se comporta em diferentes situações de iluminação, estuda a distância do flash, modificadores de luz, né, como eles funcionam em ambientes fechados. Por exemplo, vai fotografar numa caverna, a gente tem que pensar ali mais de um ponto de luz, né? Imagina se for fotografar uma pessoa numa caverna, a gente vai mandar um ponto de luz para a pessoa e aí o que restar daquela luz tu vai mandar para a caverna, né? Não seria melhor a gente pensar em uma luz dedicada para cada plano da imagem ali, né? Uma caverna tem bastante textura, tem pedra, então a gente consegue trabalhar o volume ali dessas pedras separadamente. Por que não trabalhar com gelatinas, né? Fazer como gelatinas coloridas, gelatinas como papel celofane, usar gelatina laranja no fundo, verde, azul, testar diferentes cores, diferentes situações, combinações de cores, profundo para modelo ou para os modelos, enfim, para o que tu estiver fotografando, né? Enfim, tu precisa estudar a luz, tá? Essa é a saída, essa é a grande sacada que eu posso te dar aqui, estudar a iluminação, e não só para quem quer fotografar em caverna, né? Para quem quer fotografar qualquer situação de luz. Para quem quer fotografar, eu não entendo, porque fotografia é luz, certo? Uhum. Fotografia é luz, é escrever com a luz. Exatamente. Eu não sei porque tanta gente demora para enxergar a importância de entender a luz, né? De entender como manipular a luz a teu favor, né? Por que só ser refém da luz natural? Por quê? Por que não dominar o flash? Por que eu não aprender a fotografar com a luz natural e o flash? Porque eu teria aí mais uma luz a meu favor, né? Fazendo exatamente o que eu quero, para ter exatamente os resultados que eu quero obter. Não ser escravo só da luz ambiente. E daí, quando não tem luz ambiente, eu não tenho foto? Não, né? Então a gente tem que aprender a fotografar com flash e aprender. Isso é o que vai diferenciar um grande fotógrafo de um fotógrafo mais ou menos, né? Todos os fotógrafos têm direito de não gostar de usar o flash, mas é muito difícil que a gente não goste de usar o flash depois que a gente entende o potencial dele, depois que a gente aprende a usar ele, né? A nosso favor. Muito bem. Então vamos lá, vamos para a próxima pergunta. É uma pergunta do Marquinho Fotografia. Em quais situações devo usar o flash mais a sombrinha como a rebatedora e quando e como usar a sombrinha difusora?
Depende do que tu quer ali na tua iluminação, né? Na tua fotografia. A pergunta ali é qual é a diferença da sombrinha difusora para a sombrinha rebatedora, né? Então vamos entender. A sombrinha rebatedora, ela tem uma luz um pouco mais dura, né? Como assim mais dura? Ela tem a especularidade da luz maior. O que seria a especularidade da luz maior? Aonde bate a alta luz, isso é especularidade, ó. Aonde bate a alta luz, onde a luz está mais forte, ela está mais brilhante, né? Então aqui quando eu tô com um octabox aqui, tá? Aqui, ó, a pontinha do meu nariz, tá? Essa pontinha tá brilhosa. Se for uma sombrinha rebatedora, esse brilho vai ser bem intenso, tá? Vai ter mais brilho. Então, esse rebatedora, isso. Na rebatedora. Entendi. Quando a gente usa sombrinha difusora, ela é mais suave. É difícil a gente ver muita especularidade, né? Muito brilho em uma sombrinha difusora. Entendi. Então, quando a gente quer brilho, quer uma luz mais fashion, mais moda, né? Talvez até uma sombrinha rebatedora prata, dourada, vai funcionar muito bem, ela vai dar bastante brilho, né? Depende também a maquiagem e muitas vezes isso pode estragar nossa fotografia. Então a gente tem que ficar ligado para as particularidades de cada uma delas. São ótimos modificadores de luz, mas são bem distintos também. Se eu for fotografar com uma sombrinha difusora, buscando uma luz bem suave, eu tenho que prestar atenção também na distância que eu estou mandando essa luz, tá? Porque se eu mandar essa minha sombrinha difusora com a intenção de fazer uma luz suave, usar ela longe, eu vou estar usando ela de forma totalmente errada. Porque quanto maior a minha luz, né? Quanto mais próxima a minha luz estiver do meu modelo, maior ela vai ser. E quanto maior ela é, mais suave ela é. Então, se eu quero uma luz extremamente suave, eu preciso fotografar próximo. Se eu fotografar longe, eu vou estar fazendo uma luz dura. Já se eu estiver fotografando com uma sombrinha rebatedora, eu tenho mais direção da luz também. Ela é mais especular, é um pouco mais dura, né? Tem um brilho mais acentuado, mas uma sombra mais marcada também. Mas eu consigo ter uma fotografia mais contrastada. Se eu busco mais contraste, né? Então eu tenho que procurar ali também na minha distância de luz. Não adianta a gente simplesmente escolher um modificador de luz e direcionar para o modelo e era isso, né? Não, a gente tem que entender como a gente vai direcionar esse modificador de luz. Então, se estou buscando bastante contraste, muda a direção também, talvez de uma forma que gere mais volume, né? Mais contraste. Então, tu vai estar usando esse modificador de luz de forma correta, né? Não existe um certo e errado, porém, tu vai estar usando o máximo do potencial desse modificador de luz. Então, mais uma das grandes diferenças é como essa luz chega. Então, imaginando que essas luzes sejam do mesmo tamanho, esses modificadores de luz sejam do mesmo tamanho, coloca da mesma distância também. Se eu mandar com uma sombrinha difusora e uma sombrinha rebatedora, aquela sombrinha difusora vai estourar a luz para tudo que é lado, né? Uma bomba de luz. Já a sombrinha rebatedora, ela manda luz mais direcional. Lembrando que a sombrinha difusora, a gente pode usar ela de duas formas, né? A gente pode mandar, imagina que aqui é a sombrinha, tá? Isso aqui é uma sombrinha. E ela é difusora. Então tem aquele tecido difusor ali branco. Eu posso mandar o flash aqui, para ele atravessar e sair a luz, ou como eu também posso mandar ela daqui e voltar a luz, usar ela também como rebatedora, porque a luz vai ainda mais suave, né? Só que aí a gente perde bastante intensidade de luz, porque a gente só vai ter o reflexo da luz, né? Só ela sendo rebatida ali. Ela vai vir menos intensa, porque ela vai escapar bastante luz, né? Mas ela vai vir bem suave também, beleza? Muito bem. Então vamos para a próxima pergunta. Essa é uma pergunta de Jean Miranda e diz assim: Yuri, o que é filtro ND? Então, eu vou responder da forma mais simples possível, tá? Filtro ND é um filtro, uma paradinha de vidro, não sei se é vidro, é cristal, enfim, depende da qualidade também, tem uns até de plástico, né? Mas então, é uma paradinha que vai na frente da lente, tá? Não tem nenhum aqui para mostrar, segura que eu vou pegar. Então, fui buscar. Filtro ND é isso aqui, ó, tá? É um vidrinho aqui, que vai um anelzinho, né, com um vidrinho. Esse meu filtro ND, ele é variável, né? Então já explico. Ele tem a função de barrar a luz que entra na câmera, tá? Então a gente coloca na ponta da lente ali e ele barra a luz. Por que eu barraria a luz que está entrando ali? Vamos lá. Tem duas situações que a gente pode usar o filtro ND, né, para barrar a luz. Uma delas é fotografar em longa exposição de dia. Como assim? Imagina que a gente vai fotografar uma longa exposição, deixar captando luz ali 10 segundos, tá?
vou fotografar uma cachoeira em longa exposição, para ter aquele efeito véu de noiva, né? Aquele efeito bem bonito, que a água parece uma seda assim passando. Para isso a gente precisa fotografar em longa exposição. Então, para fotografar em longa exposição, imagina lá, coloquei em ISO 100, fechei o máximo do meu diafragma lá para 22, vamos supor 22, e deixei em 10 segundos captando luz. De dia, o que vai acontecer? Vai estourar essa foto. Por mais que eu use o ISO muito baixo e feche bem o meu diafragma, vai estar entrando muita luz. Tem 10 segundos captando luz ali. Então, o máximo que a minha câmera sozinha, sem ajuda nenhuma, consegue barrar de luz, é aquilo ali. Então, para isso, a gente usa o filtro ND. A gente usa o filtro para bloquear a luz. Então, ele vai escurecer, ó. Cadê aqui? Aqui, ó. Ó. Eu ajustei ele aqui, ele bloqueia aquela luz que entra. Então, eu bloqueio muito, entra pouquíssima luz para que eu consiga usar a longa exposição, beleza? Aí ele equilibra aquela luz que está entrando para que eu consiga usar minha velocidade baixa, né? Para que eu consiga fazer uma longa exposição até mesmo de dia, beleza? E o flash, o que tem a ver o flash com o filtro ND? O filtro ND, ele barra toda e qualquer luz que entra na lente, certo? Certo. Então, para a gente fotografar em pequena profundidade de campo com o flash, muitas vezes a gente vai precisar do filtro ND. Imagina que eu esteja lá fotografando, eu uso ele, por exemplo, para evitar o HSS, né? Então, imagina que eu esteja fotografando, o HSS é o High Speed Sync, tá? É uma opção do flash lá que ele fotografa em altas velocidades. Então, eu estou fotografando de dia em umas 4 da tarde. Vamos supor que está o sol bombando, 3, 4 da tarde, tá? E eu fiz o clique lá e entrou muita luz, tá? Então, vamos supor, ISO 100, 1.8 de abertura, tá? ISO 100, 1.8 de abertura e 200 de velocidade. Por que 200 de velocidade? O meu flash, ele não é muito forte. Então, se eu aumentar a velocidade, ele vai usar o High Speed Sync, né? Vai usar ele usando essa opção que ele trabalha de forma totalmente diferente, né? Ele fica muito menos intenso o teu flash usando em High Speed Sync. Então, o filtro ND, ele vem ali para eu barrar aquela luz que está entrando, no fundo, em toda a luz da minha fotografia, sem que eu precise usar altas velocidades. Então, eu ajusto ali, teoricamente, para eu escurecer essa fotografia, eu teria que estar usando altas velocidades, né? Para equilibrar ali a minha grande abertura. Então, eu fotografo em 1.8, 100 de ISO, e até 200 de velocidade. O resto eu ajusto aqui, no caso desse meu filtro ND, eu ajusto ele aqui, ó, que ele é variável, ele deixa entrar mais ou menos luz, beleza? Então, para que eu evite de usar alta velocidade. Dessa forma, meu flash vai trabalhar de forma normal, né? Vai trabalhar em capacidade máxima dele, sem que ele precise entrar em High Speed Sync, sem que ele precise sincronizar em alta velocidade com a câmera, beleza? Então, o filtro ND na fotografia com flash, ele é usado dessa forma, para conseguir fotografias com fundo desfocado, com pequena profundidade de campo, né? Bloqueando aquela luz, sem que eu precise aumentar a minha velocidade para equilibrar a minha luz ambiente. Esse aqui é, no caso, variável, tá? Então, eu consigo ajustar aqui, ó, girando a ponta, para que entre mais ou menos luz. Existem filtros NDs, é assim que fala? Filtros NDs, em que ele tenha só uma configuração, só um ajuste, né? Então, por exemplo, tem filtro ND que tu bloqueia 1, 2, 3 pontos de luz, 5, 6 pontos de luz, né? Isso sem que precise... no caso, tu precisaria tirar um filtro e botar outro. Vou colocar que bloqueie 2 pontos de luz. Vai lá, coloca outro filtro ND. Então, eu aconselho comprar esse aqui que é variável. A gente só gira ele aqui e ele vai ajustando para entrar mais ou menos luz. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos para a próxima pergunta. Também é de Jean Miranda e fala assim: o High Speed Sync aumenta o gasto das baterias ou pilhas? Sim, usar ele em High Speed Sync, ele gasta mais bateria, mais pilha, sim. Pelo menos nos meus flashes, a experiência que eu tenho é que o High Speed Sync gasta consideravelmente mais, tá? Então, essa é uma pergunta válida, mas eu não sei se vai influenciar alguma coisa, né? Se tu precisar usar o High Speed Sync, uma forma de evitar isso seria usar
o filtro ND, né? Então, com o filtro ND tu também gastaria bastante carga do flash, porque ele vai bloquear toda a luz que entra ali. Sendo em HSS ou com o filtro ND, tu vai usar o flash em carga máxima, tá? Mas ele gasta sim, ele gasta mais bateria e mais pilha. Muito bem, então vamos lá. Vamos para a próxima pergunta. Essa é uma pergunta do Solano Vencedor. Com 2 flashes Speedlight, é possível ter um esquema de luz top? Com certeza, com certeza. Com 2 ou com 1, com certeza tu consegue ter um esquema de luz muito top, tá? Vamos mostrar aqui, vamos botar no vídeo, na edição, a gente vai colocar, respondendo a outra pergunta, né? Com 2 pontos de luz, se tem como criar um esquema de luz top, com 2 esquemas de luz Speedlight. Tem sim, vou mostrar aqui. Pode subestimar, né, a capacidade de um ponto de luz, de 2 pontos de luz, a gente, meu Deus, tem muita opção mesmo, tá? Então, até mesmo com um ponto de luz, a gente consegue vários esquemas de luz top, tá? Isso vai da direção que tu vai mandar a luz do teu flash, na direção da luz vai mandar ali, de criar várias situações, diversas situações de iluminação, apenas com um ponto de luz só. Então, vamos para a próxima pergunta. Essa é uma pergunta do Wesley Vidal. TTL ou manual? Depende muito, né? Depende a situação ali que tu vai fotografar. Eu fotografo quase 100% em manual. Eu uso o TTL em algumas situações dos eventos, tá? Mas como eu fotografo muito, mas muito mais trabalhos externos do que eventos, eu uso manual. Por quê? Manual, eu consigo ter o controle absoluto da minha iluminação. Eu consigo ter ajustes finos na minha iluminação, coisa que não acontece no TTL. Muito bem, então vamos para a próxima pergunta. Essa é uma pergunta do Tid, Fotografia Pet, e ele pede dicas... Fotografia Pet? Isso. Uhum. E ele pede o uso da sombrinha, para tu dar dicas para ele de como usar. Legal. Então vamos lá. Para fotografar com um ponto de luz, imaginar que tu tá com uma sombrinha, tá? Eu vou indicar, imagina que tu tá fotografando um cachorrinho lá. Fotografa com essa luz muito próxima, tá? Pode perceber ali nos sacos de rações e tal, tu vai ver várias fotos lindas de cachorrinhos. Em nenhuma delas tu vai ver uma luz dura, né? Não combina a foto de cachorrinho com uma luz muito dura. Então, com uma sombrinha, um modificador de luz suave. Então, isso é legal, que é um modificador de luz suave. Então, usa ao teu favor ele ser um modificador de luz suave e usa o potencial máximo dele. Fotografa o mais próximo possível o teu modificador de luz, a tua sombrinha, do cachorrinho, porque a luz vai ser ainda mais suave, tá? Não sei em que posição tu vai colocar ali teus modelinhos, né? Mas eu indico para que tu mande essa luz homogênea, tá? Centraliza ela do rostinho ali, do corpinho, para que fique uma luz interessante. Um cachorro, por exemplo, se tu manda uma luz muito contrastada, muito lateral, a outra parte que não tem luz, ela pode acabar ficando preta e talvez gerando uma fotografia um pouco estranha. Mas tudo é questão de teste. Fotografa com esse ponto de luz aí
Com um ponto de luz, tu já consegue fazer muita coisa nesse tipo de situação. Dá para fazer luzes de cima, que gera uma luz e sombra bem suave, uma luz bem de cima, só que aí tu tem que pedir pro cachorrinho olhar para cima, né? Chamar a atenção dele ali, que vai gerar uma luz linda. Também procura encaixar essa tua luz pro focinho do cachorrinho, tá? Joga ali a luz frontal, o focinho do cachorrinho. Eu tenho certeza que tu vai criar fotografias lindas apenas com esse ponto de luz. Manda para nós aí, para nós ver, e eu vou ficar bem feliz de poder te ajudar. Muito bem. Então vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Essa é uma pergunta de Jean Miranda. Tem como escolher primeira ou segunda cortina? Sim, tem como escolher. Ali no flash tem a opção de primeira ou segunda cortina, né? Se está fotografando com rádio, dá para escolher no rádio, depende do rádio também. Mas sim, tem como escolher a opção de fotografar com primeira ou segunda cortina. Para quem não sabe o que é primeira ou segunda cortina, dá uma olhada no nosso conteúdo aqui. Tu vai colocar? Coloco aqui embaixo. Dá uma olhada no nosso conteúdo que a gente tem explicando o que é a primeira e segunda cortina. Mas sim, tem como a gente ajustar isso. Muito bem. Então vamos lá, vamos para a próxima pergunta. É do Fabrício Cataldi Foto. E se usar aquele leque fixado no flash? Ele não rebate para frente? Porque você falou em flash fora com um modificador suave, mas suave seria um softbox, né? Em festa de crianças, mesmo com assistente, fica difícil se mover com ele. Entendi. Sim, realmente. Em festa de criança, eu costumo fotografar com o flash fora da câmera apenas nos momentos ali, nos momentos ali das fotos dos parabéns, né? Das Faz fotos muito tempo que eu não faço né? esse tipo de evento, mas eu sei como é que é a correria fotografar e é um grande aprendizado esse tipo de evento, né? Porque justamente a criança corre muito e a gente tem que estar pensando na luz, pensando na nossa configuração da câmera o tempo todo. Então é uma escola da fotografia fotografar esse tipo de evento. Então aproveita essa oportunidade. Não fotografa com um assistente correndo atrás da tua criança lá, não vai dar certo. Realmente não dá certo. Faça teu ponto de luz, teu esquema de luz pensadinho ali para as fotos dos parabéns. Para a fotografia da criança correndo para lá e para cá e tal, tu vai aprender a rebater a luz do teu flash, tá? Então procura sempre por paredes. Então pensa na parede que está na frente de quem tu está fotografando. Então joga essa luz direcionada para essa parede que está na frente de quem está fotografando. Se a pessoa está de frente a você, não joga esse flash frontal, joga ele para trás, porque se está atrás, ele vai rebater lá no teto e para frente. Então o teto é grande, vai mandar uma luz suave. Eu gosto muito de fotografar utilizando paredes, jogando uma luz lateral para as paredes. A gente cria uma luz linda, como se fosse um octabox. Às vezes, se a gente está muito próximo, a pessoa está muito próxima da parede, eu jogo essa minha luz para a parede, essa minha luz vem bem direcional lateralmente, fica uma luz linda, tá? Então, para eventos eu indico, joga o flash para cima. Se tu tem a opção de utilizar o flash fora da câmera também, joga um flash sempre para cima e aí tu busca jogar o flash que está em cima da câmera sempre rebatendo para os lados. Então aquela luz de cima tu sempre vai ter e joga para os lados também com outro flash rebatendo. Muito bem. Então vamos para a próxima pergunta. É uma pergunta de Jean Miranda. Deixar o High Speed Sync ligado para fazer disparo sequência dá certo? Não, na verdade o High Speed Sync ele não é utilizado para fazer vários cliques um atrás do outro. O High Speed Sync ele é feito para câmera sincronizar em altas velocidades, ponto, tá? O que a gente vai fazer para fazer esse tipo de fotografia? Eu não sei qual o tipo de situação que tu vai utilizar isso, mas eu fotografaria isso usando o flash manual em cargas baixas, porque imagina, se ele está em carga alta, ele vai demorar para fazer essa reciclagem. Então, se eu quero uma sequência, né, provavelmente eu quero que seja muito rápida essa sequência. Então, usando cargas baixas do flash ali, eu consigo fotografar vários cliques em sequência e o que o flash consiga acompanhar, que a reciclagem do flash consiga acompanhar essa sequência de fotos. Então, a dica é use carga baixa, que o flash vai disparar mais rápido, vai reciclar mais rápido. Então vamos lá, vamos para a nossa última pergunta de hoje. É a pergunta do Marco Gonçalves. Ele diz assim:
Fotografias em que preciso usar o fundo na praia com sol e deixar a modelo bem iluminada. Posso usar este modificador de luz com a Octabox? Sim, o Octabox é uma ótima opção para fazer essa luz. Se tu tá fotografando que tu precisa deixar o fundo na praia com sol e deixar a modelo bem iluminada, é uma situação que tu precisa equilibrar a luz ambiente com a luz da modelo, tá? Então, o que eu já indico para ti? Procura fotografar em momentos que a luz não esteja tão intensa, porque aí tu não vai precisar de um flash super potente para fazer essa fotografia, para fazer esse equilíbrio de luz. Quando tu imagina tu fotografar um meio-dia na praia, para te equilibrar essa luz aí, tu vai precisar de muita carga no flash, muita potência, tá? Então, se tu não tem um flash extremamente potente, tu não vai conseguir equilibrar essa luz. Mas tu consegue fazer esse equilíbrio dessa luz aí com momentos que tenha menos luz, né? Sendo amigo do sol. Como assim? Espera ele baixar, não precisa esperar o seu pôr do sol. Só espera ele não estar tão intenso que aí o teu flash já vai conseguir equilibrar, né, essa tua luz que tu tá mandando, principalmente se tu tá mandando com um Octabox, que é um modificador de luz grande, né? Então, tu vai precisar de bastante intensidade de luz do teu flash e o Octabox perde um pouco de luz, né? Ele perde um pouco de intensidade da luz ali. Então, eu sugiro que procure sombras, tá? Para não precisar brigar com a modelo, com a modelo não, com o sol ali na modelo. Não, para não precisar fazer essa briga, então já com a sombra tu tem controle absoluto da tua luz para modelo e para o fundo tu ajusta ali a tua velocidade, ISO e abertura, beleza? Evita o High Speed Sync se tu não tem um flash muito potente e se tu tem, é só correr para abraço. Muito bem. Essas foram as perguntas dessa semana. Se a tua pergunta não for respondida nesse vídeo, não se preocupe que ela vai ser respondida no próximo vídeo, tá bom? Se você tem alguma pergunta sobre fotografia com flash, pode deixar aqui embaixo no vídeo, ou então tem todos os dias uma caixinha lá no Instagram, tá? Pra você deixar a sua pergunta e o Yuri vai responder na próxima semana ou na seguinte. Mas uma coisa é certa, a gente vai responder. Isso mesmo. Muito obrigada pela participação e até semana que vem. Até semana que vem, valeu! Tchau, tchau!